E continuar a ver a resolução dos exercícios finais, eu vou agora ver o exercício 19 da página 164. Ora bem, isto é um exercício mais aplicado num contexto, portanto vamos aqui analisar o enunciado. Temos uma parte do gráfico da função f que é definida por raiz de x mais 2. Interseta o eixo ao x no ponto A, neste ponto aqui. Sabe-se que o ponto B pertence ao gráfico da função f e tem abscissa x. O ponto C pertence ao eixo OX, este ponto. Sabemos que AB é igual a BC. Agora, determine o domínio de f. Portanto, para determinar o domínio de f, vocês já sabem como é que se faz, é uma função raiz quadrada, portanto, o domínio desta função f será o x pertencente a R, tal que x mais 2 é maior ou igual que 0. Ou seja, é o x pertencente a R, tal que x maior ou igual que menos 2. Se colocarmos na forma de intervalo, será então de menos 2 a mais infinito. Ora bem, a seguir pedem-nos o contradomínio da função f. Para tal, vocês já sabem que pretendemos verificar entre que valores variam as imagens, enquanto que no domínio vemos os valores em que variam os objetos, aqui vemos as imagens. Portanto, se já sabemos que o x tem que ser maior ou igual que menos 2, vamos tentar construir a nossa expressão para o f de x, que é a raiz de x mais 2, ou seja, x mais 2, se eu fizer mais 2 em ambos os membros, ficamos com x mais 2 maior ou igual que 0. Em seguida, se eu aplicar então a raiz quadrada em ambos os membros, ficamos com a raiz quadrada de x mais 2 maior ou igual que 0, porque se x mais 2 é maior ou igual que 0, a raiz quadrada também vai ser maior ou igual que 0. E esta é a minha expressão da f de x, portanto, a f de x é maior ou igual que 0, o que significa que o contradomínio da função f é de 0 a mais infinito. Também podemos escrever R0 mais. Muito bem. 19.2. Isto era 19.1. 19.1. Determine x, sabendo que a área do triângulo ABC é igual a 8. Ou seja, na prática temos aqui de achar uma forma de calcular a área deste triângulo. Correto? Portanto, vamos precisar para isso de saber as coordenadas de alguns dos pontos. Eu já sei, por exemplo, as coordenadas do ponto A, porque se o ponto A pertence a esta função f, significa que satisfaz a igualdade y igual à raiz de x mais 2. Mas já sabemos que tem y igual a 0. Portanto, as coordenadas do ponto A serão, obviamente, menos 2, 0. Correto? Porque se eu substituir aqui por menos 2, fico com menos 2 mais 2, a raiz de 0 é 0. E, portanto, ficamos com o ponto pretendido. O A é menos 2, 0. E o ponto B? O ponto B será o ponto x, f de x, não é? Porque o ponto B pertence ao gráfico da função f. E neste caso, o f de x é raiz de x mais 2. Portanto, o ponto B é um ponto desta forma. Se eu quiser então fazer uma expressão para determinar a área do triângulo ABC, eu preciso de fazer a base do triângulo vezes a altura a dividir por 2. Vamos considerar que a base do triângulo é AC. AC, não é? A altura será então a ordenada do ponto B, não é? Que será a raiz de x mais 2 sobre 2. Portanto, resta-nos apenas saber a distância do A ao C. Correto? Portanto, se esta medida aqui é x mais 2, não é? X mais 2. Portanto, é
este x mais 2, duas unidades daqui. Obviamente este aqui também vai ser x mais 2, não é? Porque sabemos que este lado é igual a este lado, portanto é um triângulo isósceles. Ora bem, o AC será 2 vezes x mais 2. Portanto, o AC será igual a 2 vezes x mais 2. Ou seja, será 2x mais 4. Portanto, vamos aqui substituir. Aliás, nem precisamos, se calhar, de aplicar a distributiva, porque depois podemos simplificar com o 2 do denominador. Portanto, teremos isto. Se eu simplificar, então, aqui o 2 do denominador, ficará x mais 2 raiz de x mais 2. Portanto, se queremos que a área seja igual a 8, temos que igualar, portanto, a área do triângulo ABC igual a 8, teremos que igualar a expressão x mais 2 raiz de x mais 2 igual a 8. Correto? Portanto, o objetivo aqui será sempre livrar-nos então da raiz quadrada. Portanto, se elevarmos ambos os membros a 2, ficamos com x mais 2 ao quadrado, x mais 2, vou fazer o passo todo, raiz de x mais 2 ao quadrado, este quadrado, lá está, vai simplificar, não é? Igual a 8. Ou seja, x mais 2 ao quadrado, x mais 2 igual, desculpem aqui, claro está, tenho que colocar 8 ao quadrado. E, obviamente, aqui não posso pôr um sinal de implicação, de equivalência, tenho que pôr um sinal de implicação, porque estou a elevar ao quadrado, elevar a 2. Portanto, 8 ao quadrado dá 64. Ficamos então com x mais 2 ao cubo igual a 64. Ou seja, x mais 2 igual à raiz cúbica de 64. Raiz cúbica de 64 é 4, portanto ficamos com x mais 2 igual a 4, ou seja, x igual a 2. Precisamos então de fazer a verificação. Se eu fizer a verificação, ficamos com 2 mais 2, raiz de 2 mais 2 igual a 8. Ou seja, ficamos com 4 vezes a raiz de 4 igual a 8. Ou seja, ficamos com 4 vezes 2 igual a 8. Ou seja, 8 igual a 8. Proposição verdadeira. Determina o x sabendo que a área do triângulo é igual a 8. Logo, o x tem que ser igual a 2. Não há muitas dúvidas, correto? Vamos então aqui ver o exercício 193, 19.3, desculpem. Portanto, queremos caracterizar a função inversa. Já sabemos que o domínio de f é de menos 2 a mais infinito. Já sabemos que o contradomínio de f é R0 mais, ou seja, é de 0 a mais infinito. O que é que nos resta saber? Resta-nos apenas saber a expressão algébrica da função inversa. Portanto, vamos fazer f de x igual a y. Ficamos com raiz de x mais 2 igual a y. E agora já sabem que temos que colocar o x isolado ao invés do y. Ou seja, ficamos com x mais 2 igual a y ao quadrado. Ou seja, ficamos com x igual a y quadrado menos 2. Já sabem que o x tem que ser maior ou igual que menos 2 para que esta expressão tenha sentido. E já sabem então que o y tem que ser maior ou igual que 0 para que isto tenha sentido, porque a raiz quadrada é igual ao y. Ou seja, a que é
igual a caracterização da função f menos 1. Ficamos com f menos 1 de R0 mais em R. Portanto, na prática, estamos aqui a trocar estes dois, não é? O que era o domínio da função f, agora é o contradomínio da função f menos 1. E o que era o contradomínio da f, agora é o domínio da f menos 1. Sim? E, portanto, ficamos com x está para x² menos 2. Já sabem que aqui no lugar do y eu posso escrever x. Estamos mais acostumados a utilizar o x como objeto e não isso. Portanto, é x² menos 2. Alguma dúvida? Se tiverem alguma dúvida, digam-me. Está bem? Bom trabalho.